O transtorno bipolar é um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de fazer as tarefas do dia a dia. O transtorno bipolar atinge cerca de 4% das pessoas em idade adulta. O número de pessoas diagnosticadas com este quadro pode chegar a 6 milhões de pessoas no Brasil. Sobre o assunto, eu converso com o médico psiquiatra Tiago Oliveira. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lara. Então vamos começar explicando para as pessoas o que é o transtorno bipolar. Você já leu aí a descrição que a Sociedade Internacional de Transtorno Bipolar dá para essa doença. Então é uma doença cerebral, é um transtorno mental, que ele é caracterizado por alterações ou flutuações incomuns do humor, da energia e da disposição. Por que a gente fala de alterações incomuns? Porque é natural que você tenha dias que você está mais animado, dias que você está menos animado. De acordo com circunstâncias psicológicas, afetivas, você pode estar mais triste, ou mais alegre, ou mais disposto. Essas variações são normais. O que acontece é que no transtorno afetivo bipolar, você tem variações anormais, em que a pessoa ela fica muito mais triste do que o habitual. Não só tristeza, um nível de energia reduzido, uma angústia, um quadro depressivo bem caracterizado. E ela pode ter também períodos de aumento desse nível de energia, com agitação, com euforia. E essa alteração ela pode ser grave o suficiente a ponto de você ter os quadros que a gente chama de quadros de mania, em que a pessoa perde a capacidade crítica e realiza atividades que colocam ela em risco. Feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através da avaliação médica, da avaliação clínica, através da entrevista, da história e do exame do paciente. Então, através dos sintomas que o médico observa do paciente. E, então, através dessa avaliação clínica é possível fazer. A gente ainda não tem exames complementares que são úteis para esse diagnóstico. Tem vários estudos que já estão em andamento, algumas coisas que devem sair nos próximos anos, mas até o presente momento é só avaliação clínica. E quais são as possíveis causas para a pessoa desenvolver esse transtorno? O transtorno afetivo bipolar, assim como todas as doenças mentais, ela não tem uma causa única, ela é uma doença complexa. A gente tem diversos fatores de riscos que a gente consegue identificar, mas você não tem uma única causa que gera a doença. É semelhante ao que acontece, por exemplo, na pressão alta, no diabetes. Você tem fatores de risco, e não só uma única causa. O principal fator de risco é a história familiar de transtorno afetivo bipolar. Principalmente quando essa história familiar é num parente de primeiro grau, irmão, mãe, pai. Então essa pessoa tem um risco muito maior de desenvolver essa doença. Outros fatores que desencadeiam são situações adversas de vida, problemas realmente de vida mesmo, como perda de emprego ou morte de pessoa próxima. Isso pode funcionar como gatilho para o desenvolvimento da doença. Outro fator de risco que é muito conhecido são os traumas que ocorrem na infância, principalmente violência física, violência sexual, perda de pais. Então, esses traumas na infância, eles têm um maior risco de desenvolver o transtorno afetivo bipolar. Como é feito o tratamento, o acompanhamento na vida dessa pessoa? O tratamento vai depender muito da fase que essa doença se encontra. Então, é uma doença que pode alternar esses períodos de maior depressão, ou de agitação, ou de mania, e ela pode ter períodos também que a pessoa não tem sintomas, que a gente chama de eutimia. Então, o tratamento desses pacientes, eles precisam fazer uso de medicamentos que a gente chama de medicamentos estabilizadores de humor, são psicotrópicos que não causam dependência e que ajudam a tratar essas diversas fases. As medicações para cada fase, elas divergem um pouco, mas é importante, por isso, o acompanhamento com o médico ou psiquiatra. Além do uso do medicamento, mudanças de estilo de vida são fundamentais para o controle da doença. Como qualquer doença crônica, não basta só fazer o uso da medicação. A pessoa precisa ter uma mudança no estilo de vida, combatendo o sedentarismo, fazendo atividade física regular, tendo observação em relação a uma alimentação saudável e procurando fazer o manejo das situações de estresse do dia a dia. Então é importante que ela se conheça emocionalmente, que ela aprenda como lidar com as próprias emoções e que ela tenha um ensinamento, uma psicoeducação no sentido dela observar e identificar as primeiras alterações do humor de forma que ela possa retornar no psiquiatra e tratar antes que isso se agrave.